Boa tarde, amigos e amigas do canal Vera Okiusi, dando continuidade ao nosso tema astrologia. Nós vamos falar agora de um arquétipo também muito interessante, que é a Lua, a Senhora dos Mares. Importantíssimo ponto também na nossa carta astral. Então, a Senhora dos Mares é o par oposto ao Sol. A Lua, ela é regente natural do signo de Câncer, aí canceriano, e é símbolo do feminino. Por isso que Câncer é muito mãezona, né? É símbolo do inconsciente e das marés que ora estão muito cheias e ora são vazantes. Em suma, a Lua representa toda a mutabilidade que habita dentro de nós. O nosso signo lunar, somado à casa e aos aspectos todos ligados à Lua, no nosso mapa, é porção tão relevante quanto que diz respeito ao nosso Sol. Então, Sol e Lua formam uma díade fundamental para o entendimento da nossa expressão básica. No entanto, nós tendemos a olvidar e menosprezar as dimensões lunares de nossa personalidade. E isso acontece pelo fato de vivermos em um meio social que favorece todos os aspectos masculinos de luta, de conquista, enquanto acaba por abafar e reprimir, ou pelo menos, desqualifica todos os âmbitos femininos da nossa vida, que são mostrados no nosso mapa, na sua porção lunar. Embora os movimentos feministas tenham sido adequados para o seu tempo, é inegável o fato de que as mulheres nele envolvidas usaram, num primeiro momento, ferramentas masculinas para conseguirem se autoafirmar, né? Acho que dificilmente poderia ter sido de outra forma, dado o imenso peso, desse nosso passado de opressão e esmagamento do feminino. No entanto, devido ao fato de um movimento feminista ser eminentemente solar, porque envolve questões de autoafirmação, estabelecer a identidade, e também marciano, porque lida com a disputa entre os sexos, que sempre houve. De modo algum, ele resgata a nossa energia lunar, que continua, está falando do movimento, que continua sendo uma grande desconhecida para todo ser humano, independente do sexo ao qual você pertença. Todos nós, homens e mulheres, tememos muito essa energia feminina e receptiva, porque nos leva a contatar uma vulnerabilidade que habita, lá no nosso núcleo, e também esse nosso desejo de entrega, de rendição, que não se confunde nunca com submissão e passividade, entende? O planeta Terra, ele é essencialmente feminino e graças à sua grande generosidade e doçura, todos os habitantes conseguem levá-lo às raias da destruição e do caos.
talvez pudéssemos afirmar aqui que toda a cobiça humana é mesmo fruto de ignorância. O mal é a ignorância com relação a todos os aspectos femininos da vida. Quando nos realinhamos com essa energia lunar, apreendemos-nos como parte integrantes de um todo muito maior e podemos captar a vida como um grande útero. Que lindo, né? Um grande útero que nos alimenta, provê e com certeza sustenta. Nesse contexto, nós nos tornamos sementes e ao mesmo tempo criadores desse nosso universo. Então, dentro de uma perspectiva lunar, qualquer dano feito ao outrem se reflete naquele que o fez, pois diante da deusa mãe somos todos um único ser. E nesse mundo feminino não existe diferenciação. Em todas as mitologias, as deusas femininas são mais antigas, são geradoras e matrizes da vida. E a partir destas mães primevas surgem os heróis masculinos, tão corajosos, intrépidos, quanto dependentes das poderosas deusas primordiais. Quero ressaltar aqui que eu tenho um grupo no Face que é sobre o sagrado e as deusas, comentando sobre todos os arquétipos das deusas. Então, nenhum homem chega a esta terra se não passar por uma barriga do feminino. Em síntese, nós poderíamos afirmar que é a partir dessa energia feminina que se dá o nascimento da masculina. Na sociedade ocidental, perdemos o elo feminino de força e de poder. É interessante observar como os homens, via de regra, são educados por mulheres que reproduzem esse modelo machista no qual eles foram educados. Aliás, no qual elas foram educadas. Paradoxalmente, as mulheres acabam por educar os homens e depois não os suportam mais. Engraçado, né? Então, nessa briga que envolve os papéis sexuais e sociais de homens e mulheres, somos todos perdedores. Jogamos por terra a oportunidade de resgatar a nossa perspectiva lunar e feminina, esse lado mais macio e doce do nosso ser. Se a vida é um fenômeno essencialmente feminino, talvez isso explique o medo atávico que os homens possuem com relação às mulheres. Donas e portadoras da vida, não é sem tremor e temor que um homem se aproxima de uma mulher. Isso inclui também o encontro sexual. O homem que consegue perceber e admitir esse medo ancestral para si próprio, ele pode considerar-se um privilegiado e um forte. E via de regra, esse medo, que constitui basicamente o medo de retornar ao útero e à dependência materna, é escamoteado de 1001 formas. O machão, que podemos dizer é uma figura em franco declínio nesses tempos nossos modernos, mas ainda está muito presente, né, de uma forma disfarçada
em quase todos os homens. Enfrenta esse medo negando-o e, através dessa negação, restringe ou fecha suas possibilidades afetivas e emocionais. E no polo oposto, a procura de homens por outros homens, no sentido da troca afetiva e sexual, que é uma alternativa bastante legítima, desde que seja verdadeira, pode também transformar-se numa estratégia de não confrontação com essa angústia e ansiedade desse contato com o sexo oposto. Pode sim. Perdido em meio às várias escolhas e caminhos, então encontramos hoje um homem irremediavelmente desalojado do poder de outrora, defrontando-se com uma mulher frustrada, que por sua vez vivencia a sensação de que batalhou e conquistou um estilo de vida cuja qualidade é questionável. Em síntese, poderíamos dizer que ambos terão que se encontrar vis a vis com suas respectivas dimensões lunares, integrando os aspectos femininos de suas personalidades, para só então começarem a falar uma mesma linguagem. Todos nós temos o aspecto feminino e o aspecto masculino dentro de nós. Outro contexto não menos importante que está relacionado com a nossa lua é a ligação desta com o nosso lado infantil, o lado da nossa criança interior, e também representa parte da nossa infância. Quando somos crianças, esse nosso signo lunar assume grande parte da nossa expressividade, né? E à medida em que amadurecemos e aprendemos que a vida é um assunto muito sério, nós vamos abandonando a nossa lua e nos esquecemos de brincar, sorrir e nos emocionar. Por exemplo, a lua em leão, né? A criança de leão precisa de palco, precisa de aplausos, né? Na sua infância. Mas a criança interna, se abandonada e esquecida, ela ainda vai aguardar por aceitação e reconhecimento, sempre a nossa criança interior estará aguardando por reconhecimento e aceitação. Então, volta e meia, aparece em cena na nossa vida de adulto, seja em forma de uma crise, de mau humor, seja transformando-se na causadora de uma briga, ou simplesmente a gente fica emburrado, né? Então, resgatar a nossa lua implica, sim, em revisitarmos essa nossa criança interior, por isso que temos aí tanto trabalho sobre resgatar a criança interior, que por natureza é multifacetada, sabe? A criança, ela é mágica, e como o mágico é um mundo infantil, mas também é uma criança ferida que talvez tenha sido rejeitada, não aceita ou abandonada. Na realidade mesmo, ou apenas no seu rico imaginário. E hoje é muito comum nós encontrarmos essa criança ferida, né, que foi rejeitada, que não foi aceita e muitas vezes abandonada lá no canto. Pode ser ainda que a nossa criança nunca tenha recebido permissão para ser verdadeiramente uma criança. Então, além disso, essa lua representa também a nossa criança curadora, né?
a criança divina que todos nós possuímos, basta contatá-la. Em última instância, essa criança encantada é um símbolo de um self maduro e integrado em todas as suas polaridades e divisões. É um ser que caminha em direção à espontaneidade de si mesmo. Então, fazer um trabalho de conhecer nossas crianças, as várias crianças internas, é parte fundamental no caminho da nossa autodescoberta, né? Então, a criança alegre, a criança triste, a criança emburrada, né? Então, ao posicionarmos a Lua dentro dos vários signos, né? Sempre vamos voltar a esse tema. A meditação que se segue, ela é bastante útil para podermos bater um bate-papo, né? Bastante informal com essa nossa criança interior, esse ser tão precioso quanto esquecido. Jairzinho, parabéns pelo segundo bebê. Que ele venha com muita saúde. Bom, então, a nível físico, sabe? A Lua vai reger a parte do estômago, a região dos seios, todas as mucosas, os nossos líquidos corporais, a menstruação, concepção, gestação e parto. Todos os nossos ciclos hormonais, incluindo o eixo hipotálamo e hipófise, muito importante. E toda a ligação deles com o sistema límbico cerebral, né? Que é o centro das nossas emoções. A Lua tem fundamental importância na nossa saúde por ser a representante dessa rica e complexa nossa vida emocional, né? O cérebro límbico. Importante. Mas chega de mimimi. Então, vamos meditar com a nossa criança interior. Respira profundamente, né? Procura um ponto de tranquilidade. Vai suavizando a respiração, né? Fica com o foco no ar entrando e no ar saindo. E vai dizendo a si mesmo: ai, gostaria tanto de conversar com você, minha criança. Eu sei que você está aí esperando por mim, mas eu desejaria saber como você está e também que tivesse conhecimento de que você pode confiar em mim. Após dizer isso para a sua criança, deixe que venha à sua tela mental a criança. Observa. Você é só um observador neste momento. Quantos anos ela tem? Como ela se apresenta para você? E os sentimentos dessa criança? Você está realmente disposto a ouvi-la e também aceitá-la? Na primeira vez que contatar a sua criança interior, ela pode se negar a conversar com você, porque ela pode estar com muita raiva, sabe? E muito magoada. Então, às vezes é preciso muito tempo e paciência para fazer com que essa criança confie em alguém novamente. Então, só repetindo o exercício, né? Ela pode ir se abrindo e começar a dizer coisas absolutamente surpreendentes a respeito de si mesma. Podemos descobrir
que ela detestava algumas situações, que ela detestava algumas pessoas que faziam parte da sua vida, aos quais aparentemente você amava, ou vice-versa, você odiava. Então, você pode tomar conhecimento, principalmente, de quão afastado você estava dessa voz infantil, tão inocente, mas por isso mesmo muito sábio. Percebe? Esse é um exercício bastante emocional. Não se surpreenda ao ver se você está chorando por algo que aconteceu há 30 anos atrás. A nossa criança emocional, ela ainda vive, mas vive em outra dimensão de tempo e espaço. E para ela, as feridas ainda estão muito vivas. A diferença é que existe agora aí um adulto que pode resgatar essa criança, que pode oferecer-lhe todo o amor e proteção de que tanto ela necessita. Essa sua criança precisa desesperadamente ouvir algumas frases que talvez nunca tenham ditas naquela época, tais como: eu acho você uma criança tão linda, tão inteligente. Outra: eu te amo, prometo que jamais vou te abandonar. Você será sempre essa minha criança linda, inteligente. Sempre estarei com você. Vou cuidar e proteger muito. Ah, sabe, você pode brincar, você pode se divertir, você pode ser exatamente do jeito que você é. Não tenha medo, né, de fazer as coisas que as crianças gostam de fazer. Então, a nossa criança, ela necessita dessas promessas, dessas juras e garantias, né? Basicamente, de muito amor e aceitação incondicional. Só você poderá lhe oferecer isso e também muito mais. Caso você se negue a ampará-la e mantenha padrões de crítica e cobrança, ela seguirá cobrando do mundo também a proteção e o carinho de que tanto precisa. Por natureza, a nossa criança é uma grande cobradora, sabia? Amigos, família, filhos, parceiros amorosos podem ser bastante vítimas de suas sutis artimanhas. Ela pode estar sempre aparecendo e causando problemas. Isso significa que aprendermos a proteger a nossa criança, que responder a seus anseios e integrá-las à nossa personalidade hoje adulta é um desafio considerável, né? E uma tarefa imprescindível. É por isso que nós casamos, temos filhos e nós vemos ali na quinta casa, né? Que é a casa dos filhos e da criança, né? Como a pessoa precisa, né, aprender a ser criança novamente, porque está relacionado com a nossa criatividade no mundo, né? Então, os nossos filhos, nós
Os nossos netos, então, faz com que a gente mergulhe nesse reino da nossa criança novamente. Então, vamos terminar o exercício retornando ao estado adulto e prometendo à nossa criança que voltaremos a conversar com ela. Pergunte-lhe se ela quer algum presente. Pode ser que ela queira, vamos tomar sorvete? Quero ir à praia. Eu quero ir num parque de diversões. Sempre que você tiver essas vontades, a sua criança está necessitada. Também pode ser que ela deseje trabalhar menos, sabe? E talvez lhe diga que você está sendo muito crítico, exigente demais com ela, né? Entre a crítica e a exigência e o seu polo oposto, que é a autoindulgência, procure lidar com a sua criança de uma forma mais equilibrada, sabe? Ofereça-lhe limites confiáveis, confortáveis, que lhe transmitam, ao mesmo tempo, sentimentos de proteção e de segurança. E para finalizar, faça uma promessa de amor à sua criança. As crianças adoram promessa, não adoram? Principalmente as que são cumpridas, porque as que não são cumpridas ficam lá, né? Martelando, e qualquer hora será cobrada novamente. Beijo! Vamos colocar a nossa criança para brincar.